Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Felipe Luiz acertou ao colocar um time titular do Flamengo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque líder do Brasileirão não poupa 5, 6, 7 ou entra com time reserva. É o tema do vídeo de agora. Vamos falar sobre isso. Antes, deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo também. Primeiro comentário fixado do vídeo tem o link para você baixar o app do Flash Score. É totalmente de graça, você não paga nada nem para baixar, nem para usar, e você tem um aplicativo com estatística, acompanhamento de jogos em tempo real, classificação em tempo real, tudo isso de graça no seu celular. Primeiro comentário, clicou no link, fez o download e começou a usar. Estou gravando esse vídeo aqui enquanto espero o meu voo para voltar para São Paulo. Vim a Porto Alegre nesta segunda-feira para um compromisso profissional. Já estou voltando para São Paulo, onde moro, mas queria falar sobre a vitória do Flamengo sobre o Internacional por 3-1 na tarde e noite de domingo no Beira-Rio, num jogo em que o Internacional jogou com um time misto, mais para reserva, né? Podemos até dizer que jogou com um time reserva, e o Flamengo jogou com o seu time praticamente titular. Tem ali 2 jogadores preservados, e isso, lógico, que se deu por conta do duelo que os dois farão aqui em Porto Alegre, daqui a 2 dias, na quarta-feira, no Beira-Rio, pelo jogo da volta das oitavas de final da Libertadores. Quando houve o sorteio desse confronto pela Libertadores, começou a se especular como os dois times viriam para o jogo do Brasileiro, né? Quarta-feira passada no Maracanã, o Flamengo ganhou do Inter por 1-0. Havia o jogo de domingo, que era pelo Brasileirão. Quarta que vem, aqui em Porto Alegre, a gente vai ver o jogo da volta pela Libertadores. E aí, quando teve sorteio, com essa sequência de 3 jogos, ficou a expectativa de como os dois times manejariam esse jogo do Brasileiro. O Internacional veio com time reserva, e acho que faz todo sentido. O Internacional está muito afastado da briga pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, já foi eliminado da Copa do Brasil e joga todo o ano de 2025 na Libertadores. Então o Internacional fazia sentido poupar o time. E aí ficava a dúvida: como o Flamengo vem? Felipe Luiz vai poupar, não vai poupar? E na prática o Felipe Luiz, na minha visão, acerta ao entrar em campo com o seu time praticamente titular, né? O Felipe Luiz entrou em campo com Rossi, Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Ayrton Lucas. Aí um jogador claramente poupado, o Alexandro é o titular da lateral esquerda, jogou Ayrton Lucas e jogou bem. No meio-campo, Jorginho, Saul fazendo seu primeiro jogo como titular, jogou bem também, e Arrascaeta. No ataque, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Se a gente considerar que o Pedro, ele é o titular do Flamengo, ele pode não ter estado titular, mas o Pedro é titular do Flamengo. E considerando que o Luiz Araújo era titular até outro dia, hoje pode ser que ele seja o titular, pode ser que o Plata seja o titular, dependendo do cenário. E aí, no mais, então, o Felipe Luiz poupou 2 jogadores, né? Poupou o Alexandro e o Luiz Araújo. E a entrada do Saul? A entrada do Saul, não dá pra gente cravar que o Alan é o titular do segundo volante ali do Flamengo. Não dá pra gente cravar isso. Teoricamente, o titular é o Pulgar, que está machucado. Com o Pulgar fora, essa posição pode ser o Alan, pode ser o Everton Araújo, pode ser o Saul, que acho que tinha problemas físicos e jogou muito bem. Resumindo, o Flamengo com esse time titular, poupando 2 jogadores ou preservando, e jogadores que enfrentaram problemas físicos recentes, Alexandro e Plata. Se o Plata é o titular no lugar do Luiz Araújo, ainda tem esse ponto. O Flamengo resolveu o jogo rapidamente. Em 11 minutos o Flamengo já ganhava por 2-0, com 2 gols do Pedro, uma assistência do Varela de cabeça depois da inversão do lado esquerdo para o lado direito. Varela cabeceou para trás, o Pedro fez o gol, e logo depois uma bela jogada coletiva com Samuel Lino achando a Arrascaeta no meio, a Arrascaeta dando assistência e o Pedro cortando para dentro e batendo rasteiro. 11 minutos o jogo estava resolvido. 11 minutos o jogo estava resolvido. E é
o cenário, né? Você precisa administrar minutos, precisa descansar, ganha o jogo, resolve o jogo e depois administra e descansa, entre aspas, dentro do jogo. Foi o que o Flamengo fez, ainda fez 3-0 no segundo tempo, depois que o Plata substituiu o Pedro para descansar um pouco o Pedro, e aí o Arrascaeta deu o passe, achou o Plata bateu no cantinho e fez o 3-0. No final o Inter diminuiu, mas no fim, como fica como lição, o Flamengo resolvendo rapidamente o jogo e depois descansando dentro do jogo. Depois do 3-0, o Felipe Luiz botou jogadores para ganhar ritmo, o De La Cruz entrou, quase fez um gol, depois o Danilo entrou para recuperar ritmo, para dar um refresco para os zagueiros do Flamengo estão jogando praticamente todos os minutos. Entrou também o Carrascal para começar a entender o sistema, e aí o Inter diminuiu, ficou 3-1, uma vitória tranquila. E por que eu estou falando isso? Porque desde o ano passado, já há muito tempo, mas especialmente no ano passado, eu falo, o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais importante do Brasil, do futebol brasileiro, né? Se a gente botar no continente, é a Libertadores, lógico, mas no ambiente do futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro é o mais importante. E eu não acho razoável, eu não aceito que você, sendo líder do brasileiro, ou você estando ali na briga para ser campeão brasileiro, 1 ponto atrás e 2 pontos atrás, eu não aceito que você poupe 5, 6, 7, 10 jogadores, 11 jogadores. Eu não aceito. O Campeonato Brasileiro, o líder não é para poupar. O líder é quem está com a responsabilidade de seguir líder. Então, você precisa administrar minutos, é o líder do campeonato, bota o melhor time possível. Ah, mas o Alexandre ia estourar. Beleza, poupa esse. Ah, mas tem um jogador aqui que já está com a corda esticada, esse precisa ser preservado. Beleza. Agora, poupar 6, 7, 8, 11, eu não aceito fazer isso com o Campeonato Brasileiro. Mesmo que você tenha Libertadores na sequência. O teu dever quer administrar, resolve o jogo, assegura a vitória, como o Flamengo fez, e depois descansa, roda, substitui, diminui o ritmo dentro do próprio jogo, coisa que o Flamengo fez. E aí, isso daí, buscando esse tema, isso foi muito tema aqui no canal do VSR no ano passado, quando o Flamengo era comandado pelo Tite, porque o Flamengo, quando era comandado pelo Tite, liderava o Campeonato Brasileiro e o Tite poupou 6 jogadores para jogar contra o São Paulo no Morumbi, e o Flamengo perdeu aquele jogo, e depois dessa derrota, não estou dizendo que uma coisa levou a outra, mas é um fato, depois dessa derrota, o Flamengo nunca mais voltou de fato a brigar pelo Campeonato Brasileiro. Ah, mas se jogasse com todo time, todo titular, poderia ter perdido para o São Paulo? Lógico que poderia, lógico que poderia. Né? O Flamengo já perdeu para o São Paulo no Morumbi, mesmo jogando com os 11 titulares absolutos. Perdeu, porque o São Paulo normalmente é forte no Morumbi. Mas é passar recado, é passar mensagem. Quando você entra com 6 reservas dentro de um jogo de brasileiro dentro do Morumbi, liderando o campeonato, você está passando a reserva que aquilo não é prioridade. Então, para mim, e critiquei demais o Tite no ano passado, já que eu critiquei demais o Tite no ano passado por ter poupado 6 no Morumbi contra o São Paulo, é minha obrigação elogiar o Felipe Luiz agora, porque é o que eu penso, é o que eu vejo de futebol, elogiar o Felipe Luiz agora, porque por ter jogado com praticamente a força máxima, poupou 2, 1 ou 2. Pode ter sido só o Alexandre. Então, isso para mim merece elogio. Para mim, o Tite, o Felipe Luiz indicou para o Tite como fazer. É a minha percepção, é a minha visão desse caso. Ah, mas é que o Tite não poupou tudo isso não, porque teve jogador suspenso, jogador que forçou o cartão. Isso é importante. O Pedro era um deles, o outro eu não me lembro, mas 2 jogadores, um deles era o Pedro, forçaram o cartão no jogo anterior para não ir, porque estava no plano poupar, sendo líder do brasileiro. Eu não consigo admitir isso. Aí você deve estar do outro lado dizendo assim, quero ver o que você vai dizer se o Flamengo foi eliminado pelo Internacional. É um bom debate. E aí você tem que entender. Quem acompanha o meu trabalho aqui sabe que eu comigo não sou duas caras. Como diria o grande Ítalo Senna, não tenho duas conversas. O Flamengo pode ser eliminado pelo Inter no Beira-Rio, aqui em Porto Alegre, onde eu estou gravando esse vídeo? Pode. O Inter jogando em casa, é um time forte, o time do Inter é qualificado, pode chegar lá e ganhar o jogo.
E se o Flamengo for eliminado, eu vou analisar a eliminação do Flamengo e vou analisar a classificação do Inter. Mas não vou botar na conta que foi porque o Flamengo jogou esse jogo com o time titular. Isso eu não vou fazer, porque é o que eu acredito. Líder do Brasileiro não poupa 6, não poupa 7, não poupa o time todo. Líder do Brasileiro entra em campo, ganha. Porque o Flamengo pode ser eliminado pelo Inter, tendo descansado os titulares domingo ou jogado com todo mundo. Porque o time do Inter é forte, joga em casa. E se o Flamengo for eliminado, ele vai ser eliminado da Libertadores e vai continuar líder do Brasileiro. Então, aqui comigo não tem duas caras. Comigo aqui não tem duas conversas. Então, eu considero isso certo e não foi agora. Quando eu botei isso no Twitter, muita gente... agora é mole dizer isso depois que já ganhou. Não, não é mole, não. Eu falo isso sempre, é só acompanhar o meu trabalho. O meu tweet está aí, o meu Twitter, meu perfil no Twitter está aí, é só ir lá e procurar. Os vídeos do canal estão aí. É só ir um ano atrás para você ver que eu critiquei. Então, para mim é muito claro e muito simples isso. Felipe Luiz acertou em jogar com o melhor time possível, poupando 1 ou 2, preservando 1 ou 2, porque o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais importante. E não se poupa no Campeonato Brasileiro, nem mesmo, para os poupa que eu digo, 6, 7, time todo reserva, nem mesmo tendo o Libertadores na sequência. Copa do Brasil, então, menos ainda, que foi exatamente o que o Tite fez no ano passado. Ele poupou contra o São Paulo sendo o líder do Brasileiro para jogar a Copa do Brasil contra o Palmeiras, jogou mal demais o Flamengo foi amassado pelo Palmeiras, acabou perdendo por 1-0, tinha vencido por 2 no Maracanã e classificou, mas foi amassado pelo Palmeiras mesmo poupando. Poderia muito bem ter sido eliminado. Então, para mim, essa decisão do Felipe Luiz no domingo no Beira-Rio foi corretíssima. O Felipe Luiz indicou a um cara com muito mais bagagem, muito mais vitorioso como treinador do que ele, o caminho do que se faz quando você lidera o Campeonato Brasileiro. Quero te ouvir o que você acha. Você concorda comigo ou não concorda? Acha que tinha que poupar? Acha que tinha que ter ido 100% titular? É com você. Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado do vídeo, vem primeiro comentário aqui, clica nesse link que está lá para fazer o download e começar a usar o Flash Score. Além de você ter um aplicativo muito bom no seu celular, você ainda ajuda o canal do VSR. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau. E agora deixa eu ir lá, porque daqui a pouco eu tenho que embarcar.